Sejam bem-vindos, estudantes do 7º ano, para mais esta aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, estarei mediando o chat com vocês e hoje nós teremos a aula com o professor Carlos Neri. Bom dia, professor Carlos Neri. Bom dia, professora Janaína, é um prazer estar com você aqui mais uma vez nesta manhã. Bom dia também aí os estudantes, garotada do 7º ano e aos nossos colegas professores que estão aí nos acompanhando nessa empreitada de ensinar competências e habilidades aos nossos estudantes. Vamos ler, prof, o tema da aula? Vamos lá. Então vamos ler o tema da aula, a habilidade e os objetivos. Na tela para vocês. Tema da aula, as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. Habilidade do currículo paulista, caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis, visando ao domínio do mundo atlântico. Objetivo, vamos propor uma reflexão e diálogos sobre as práticas comerciais entre América, Europa, África e Ásia, compreender as dinâmicas comerciais e as lógicas mercantis a partir das relações entre África e Ásia. Muito bem, obrigado, prof, pela leitura. E é interessante notar, deixa eu colocar aqui o controle aqui, é interessante notar isso que nós estávamos trabalhando, a colonização, o desenvolvimento da população nesse contexto histórico dentro do Brasil, a formação das primeiras estruturas administrativas e econômicas, seja na América Portuguesa, seja na América Espanhola. Estudamos também aí o metalismo lá na América Espanhola, a base da economia que se deu ali na colonização e nos princípios administrativos que foram implantados pela coroa espanhola no território. E também estudamos o desenvolvimento aí da fabricação, né, da transformação da cana em açúcar, ok? Então, o primeiro desenvolvimento fabril aí do Brasil foi com a instalação aí da empresa açucareira, ok? Então, nós estamos trabalhando esse desenvolvimento aí a partir das lógicas comerciais e mercantis no Brasil, na América Portuguesa e na América Espanhola, mas geralmente nós nem falamos lá da relação entre o continente africano e o Oriente, né? E é justamente esse recorte histórico hoje que nós iremos realizar, ou seja, trabalhar aí o contraponto oriental dentro aí das lógicas mercantis. Nós iremos trabalhar aí o contraponto oriental, ou a relação comercial, as relações comerciais que se davam entre o continente africano e o Oriente. Ok? E para iniciar a aula, nós sempre trazemos aquela questão problematizadora, disparadora, para você já ir esquentando os motores e começar a refletir. Então, vamos refletir? Na tela, questão disparadora. Qual foi o caminho que Portugal utilizou para alcançar as Índias? Olha, se você não sabe de cabeça, faz uma pesquisa rapidinho aí e responda no chat. Voltamos em 1 minuto.
Desculpa, pessoal. Agora sim vocês estão me ouvindo. Voltamos e muitos estudantes aí utilizando a sua atitude historiadora, eles fizeram algumas pontuações aqui acerca dos mares. Já estão criando aí, professor Carlos, um repertório historiográfico, né? Sim, Quando você falou aí do legal. caminho de Portugal para chegar até as Índias, os estudantes já criaram aí um repertório historiográfico e começaram as suas hipóteses. Então, o Breno ele disse o oceano, a maior parte dos estudantes responderam os mares, mas tem uma resposta aqui bem legal que ela disse o seguinte: pelo Cabo da Boa Esperança. Isso, foi a Marcela, né, que Marcela. respondeu. Bem legal as hipóteses que vocês estão traçando. Vou mandar aqui um abraço rapidinho para a professora Márcia, da escola Doutor Ari Correia Ourinhos. Professora Márcia, coloca aí para nós a região que fica a escola, que nós vamos falar aqui. Bem legal, a garotada aí deduziu que o contraponto oriental está aí, o caminho de Portugal foi feito aí pelos mares, mas que lado, né? Qual foi o Oceano Atlântico? Como que isso aconteceu? Nós vamos entender aí por que Portugal teve que traçar uma rota diferente, né? Por que eles não atravessaram ali o mar Mediterrâneo e fez o caminho contornando a África, né? O Cabo da Boa Esperança, como a Marcela colocou. Nós vamos ver isso aí já já, ok? Boa curiosidade. Próxima tela, vamos começar a fazer aí uma pequena revisão na tela. Bom, nós temos que entender que as lógicas comerciais, né, que foram desenvolvidas aí no século XV, século XVI, né, que a ideologia econômica que estava colocada sobre as práticas mercantis aí do final da chamada Idade Média, foi o mercantilismo. E no que se baseava o mercantilismo? O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas entre o século XV e o final do século XVIII, na Europa, ou seja, né, ele começa aí no final da Idade Média e vai até aí o século XVIII, onde nós já podemos traçar aí, realizarmos traços da Idade Moderna. Esse movimento originou um conjunto de medidas econômicas diversas de acordo com os estados, com os reinos, com os soberanos, com os reis daquele período. Caracterizou-se, então, por uma forte intervenção do Estado na economia. Ok, o mercantilismo, ele trabalhava com algumas características, ok? Então, primeiro, balança comercial favorável, ou seja, eu preciso vender mais do que comprar. Se eu vendo mais, eu estou angariando lucros, estou tirando aí o dinheiro para poder fazer os investimentos e estou adquirindo lucros, ok? Então, a balança comercial favorável e também a questão do fluxo de moedas, né, do metalismo. Então, os países nessa época, os grandes reinos dessa época, né, os europeus, eles trabalhavam aí nas suas rotas comerciais, seja com o Oriente, seja com a África, seja com a América, eles trabalhavam aí, as lógicas mercantis estavam fundamentadas dentro desse pensamento aí de mercantilismo, okay? De enriquecimento, tá? Com as especiarias, com o ouro, com toda a prática comercial que era realizada nesse período. Vamos para a próxima tela. Nós estudamos também o comércio triangular, que foi o nome atribuído às relações comerciais estabelecidas entre esses três continentes, ou seja, a lógica econômica é o mercantilismo. Então, nas relações comerciais entre África, Europa e América, perdurando até o século XIX, hein? Foi até um pouco mais longe. Sua principal base foi o tráfico negreiro
e funcionou por meio de troca de produtos manufaturados, como tecido, aguardente, joias e outros produtos por pessoas aprisionadas na África. Ou seja, havia uma relação de comércio aí com pessoas escravizadas, onde tecido, aguardente, joias e outros produtos eram aí a moeda de troca para se adquirir essas pessoas que eram escravizadas e subjugadas a trabalhos e situações desumanas. A exploração das colônias baseou-se na exploração de pessoas africanas para exercerem força de trabalho nas monoculturas e na exploração dos minérios. Então, o mapa ao lado vai mostrar aí essa triangulação entre esses 3 continentes nas relações comerciais de produtos e também de pessoas escravizadas dentro da lógica comercial do mercantilismo. Legal? Deu para pegar aí? Professora Janaína, quando a gente fala em triangulação, triângulo, a molecada, né, a juventude já pensa no futebol, né? Ah, é verdade. De fazer as triangulações, mas dentro dessa lógica que nós estamos falando, é uma triangulação comercial aí desse período histórico que nós estamos estudando. Inclusive, professor Carlos, tem uma resposta aqui que está tão completa que eu gostaria de compartilhar com você. Por favor. Olha só, a Luíse, ela respondeu assim, ó: seguir em embarcações pelo sul do Oceano Atlântico ao longo da costa africana, contornando o continente até chegar ao Oceano Índico e às Índias. Ela está dizendo aqui, por favor, fala meu nome, Luíse Cristina. Luíse Cristina, você fez uma resposta completíssima. Agora, dentro do ponto de vista do tempo, isso durou muitos anos para Portugal chegar à conclusão, né, a finalização dessa rota. Mas está perfeita a sua resposta, Luíse. Parabéns, ok? E agora, e o contraponto oriental? A questão do comércio, né, das movimentações comerciais, elas não iniciaram no século XV, elas já vêm de muito tempo atrás. E para nós entendermos aí essa questão das rotas comerciais e das lógicas de comércio, nós iremos para a próxima tela. As rotas transarianas, deserto do Saara, transsaarianas, aí 1100, século XII, 1500, século XVI, ou seja, desde antes, muito tempo atrás, já havia as rotas comerciais aí no norte da África, principalmente aí com o crescimento dos primeiros reinos africanos, né? Reino de Songhai, por exemplo, que dominavam aí essa região do norte da África, trabalhando aí rotas comerciais. Essas rotas comerciais e de realização de comércio aí no norte da África, né, do continente africano. O mapa que vocês estão observando aí no detalhe está trazendo aí essas rotas, né, o traçado dessas rotas comerciais que eram desenvolvidas aí no norte da África, principalmente aí com o ouro, né, o ouro e sal eram mercadorias valiosas aí. Tá? As rotas transsaarianas foram aquelas rotas comerciais traçadas desde o século XII a.C. pelos impérios africanos. Ligavam os diversos pontos de abastecimento no deserto do Saara. É relevante salientar que essas rotas proporcionavam as trocas comerciais como ouro, matéria-primas, ferro, linho, algodão, entre outros alimentos como arroz, trigo, sal, azeite, as pessoas escravizadas, cavalos, tecidos, cobre, pérolas e marfim, dentre outros tipos de produtos. Então, vocês conseguem aí analisar, vocês conseguem observar que havia
muito produto para poder ser comercializado. Havia muita matéria-prima e produtos, de certa forma, manufaturados, que eram comercializados aí no norte da África, muito antes dos portugueses se aventurarem aí no mar e conquistarem aí o Oceano Atlântico, conquistarem aí a América e as colônias também lá do outro lado do Oceano Índico. Ok? Próxima tela. E é claro que quando nós falamos de pessoas escravizadas ou tráfico de escravos, nós já olhamos para a África, né? É comum nós olharmos aí para a África porque essa questão do tráfico negreiro vindo da África para o Brasil é muito explorado na escola, né? No caderno do aluno, nos livros didáticos, nas dinâmicas que os professores realizam durante os bimestres. Então, é muito comum nós olharmos aí para a África, mas como vocês já aprenderam lá no 6º ano, o ano passado, que a escravidão ela fazia parte da estrutura social de muitas sociedades antigas, né? Egito, nós podemos olhar aí babilônios, sumérios, assírios e tantas outras civilizações antigas, eles também possuíam aí essa estrutura escravagista, tanto que quando nós estudamos as pirâmides, né, sociais dessas grandes civilizações do passado, nós vamos olhar que lá embaixo, na base, o escravo, né, a pessoa escravizada, ela está também ali colocada como a maior parte, né, da sociedade em questão. Vamos voltar então para a nossa tabela. Então, desde aí o ano 650, século VII, você vai haver tráficos de escravos aí nas rotas transsaarianas, né, do deserto do Saara, transarianas, do deserto do Saara. Vai haver esse fluxo de pessoas escravizadas, principalmente aí após a conquista árabe do norte da África. Então, a tabela nós podemos analisar aí que dentro desses períodos aí, desde o século VII aí até o ano de 1600, nós vamos observar aí, que é o século XVII, nós vamos observar aí um aumento significativo de fluxo, né, de pessoas escravizadas, principalmente aí do ano 900 ao ano 1100, onde vai haver aí 1.740.000 pessoas escravizadas e fazendo parte aí dessa estrutura social desse período que nós estamos estudando, ok? Então, a escravidão, ela é um fator, que nós devemos estar sempre estudando e ela sempre esteve presente aí na história das grandes civilizações, na história do desenvolvimento das sociedades humanas, ok? Embora hoje, com todas as revoluções que foram feitas, com a Revolução Francesa, né, por exemplo, e com todo esse distanciamento histórico que nos faz olhar para o passado e realizarmos uma análise mais apurada, nós podemos entender claramente que a escravidão não pode ser normatizada e nem normalizada em nenhuma sociedade. Então, nós devemos dizer não a toda forma de preconceito, toda forma de racismo, nós devemos dizer não para toda e qualquer forma de trabalho escravo. Mas como historiadores, como vocês, como estudantes que estão aprendendo a história, vocês, ao utilizar a atitude historiadora de vocês, vocês podem fazer aí essas inferências positivas, né, para dizer não a toda forma de racismo, discriminação e trabalho escravo. Legal? Próxima tela. As rotas das especiarias. Olha só, nós vamos ter aí o contato com o Oriente. E esse contato, ele vai se dar aí desde 200 a.C.
E é bem importante aí essa data, 200 a.C., 100 a.C., porque nós vamos ter muita movimentação ali dentro do Oriente Médio, com a disputa ali de territórios pelos generais de Alexandre o Grande, que estavam dominando boa parte do Oriente, boa parte do Egito. Nós vamos ter aí a dinastia dos Ptolomeus, nós teremos aí os Seleucidas também, os reis Seleucidas, que estarão disputando o território aí com a dinastia ptolomaica. Então, adentrando mais no interior da história, nós vamos ver muitas relações de poder aí dentro desses territórios que nós estamos olhando aí no mapa. Essas rotas das especiarias, principalmente a rota da seda, eram traçadas aí entre Europa, África e Ásia há muito tempo atrás. Essas rotas, elas existiam desde a antiguidade greco-romana, ok? Quando nós falamos antiguidade greco-romana, essa 200 a.C., onde nós vamos ver aí essa passagem do mundo grego para o mundo romano. E isso interligava os diversos povos da Europa, da Ásia e também da África, ok? Então, no mundo sempre vai haver mobilização. Nós não estamos falando aí de sociedades estáticas, paradas, mas de grandes movimentações, de grandes rotas comerciais que eram traçadas, interligando povos de continentes diferentes e gerando aí muita interação cultural, muito desenvolvimento de saberes e técnicas que vão aí se desenvolver e chegar até nós. Muitas dessas técnicas vão chegar até nós. Então, visualizando o mapa mais uma vez, nós temos aí, desde 200 a.C., nós vamos ter aí essas rotas terrestres, que nós estamos observando ao norte, rotas terrestres, como também aí na Somália e no Quênia, na África, nós vamos ter essas rotas marítimas também para aí o Oriente. E olha aqui, se vocês observarem o Egito, vocês vão ver aí que o Rio Nilo, que o Mar Vermelho é uma rota importante, não é o Rio Nilo, é o Mar Vermelho, que separa a África aí da Arábia, vai servir também como rota comercial muito importante nessa interligação comercial, econômica e cultural entre a África, a Europa e o Oriente também. Ok? Mas eu tenho certeza que vocês estão prestando atenção. Nós vamos realizar mais uma atividade na tela. Vamos ler? Eu vou ler daqui, vocês vão ler daí. Preste bem atenção na leitura, porque a questão está ao lado. O comércio entre o Oriente, China e Índia remete-se a 200 anos antes de Cristo. Porém, no século XV, com a ascensão de uma burguesia mercantil e o fortalecimento dos estados nacionais, centralizados na monarquia, inicia-se uma disputa entre os estados europeus pelo domínio e monopólio dessas rotas comerciais com o Oriente. A Itália, com os portos de Gênova e Veneza, dominava o comércio de especiarias, inclusive as rotas ali no Mediterrâneo, pois comprava da China e da Índia e vendia por altos preços, a fim de angariar lucro, ou seja, é o mercantilismo. Isso forçou os portugueses procurarem novas rotas para alcançar as Índias, porque o mar Mediterrâneo tinha o domínio da Itália. Dessa forma, ainda no século XV, Vasco da Gama contornou o continente africano e chegou em Calicut, Índia, em 1498. De acordo com o texto ao lado, o que motivou os portugueses a buscarem novas rotas para as Índias? Faça aí uma resposta completa para nós interagirmos com vocês, ok? 2 minutos
Já voltamos. Participe!
muitos estudantes fizeram a análise dessa fonte escrita e, assim, há um consenso aqui, professor, no chat, que eles estavam aí querendo mais lucros. O Matheus, ele respondeu o mercantilismo de China e Índia. Alguns estão se referindo aí a, por exemplo, a Júlia, motivou para arrecadar lucro através das rotas comerciais. E nós temos também alguns estudantes se referindo a batalhas entre países como a Itália e também, deixa eu só ver mais um aqui, porque a Itália e o Império Otomano dominavam o comércio e os otomanos barravam o comércio. Foi o Vinícius que deu essa resposta. Vinícius, olha que legal. Vou mandar um abraço aqui. O Murilo está dizendo, professor, fala meu nome. Murilo está participando da aula. Murilo Souza deu aqui a sua resposta, né? Que foi pelo Contornando a África. Muito bem. Agora, vamos voltar para a questão. Vamos lá, para nós entendermos direitinho. As respostas de vocês estão gravitando em torno de uma resposta central. Vamos voltar lá no texto? De acordo com o texto, o que motivou os portugueses a atravessarem, a buscarem novas rotas, né? Que foi aí contornando a África. No texto vai dizer que a Itália, com os portos de Gênova e Veneza, dominava o comércio das especiarias. E eu lembro que, na leitura, eu até falei que eles dominavam as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Então, não havia como ter mercado livre, passagem livre para Portugal, pelo mar Mediterrâneo, porque a Itália, ela iria lucrar muito com isso. Então, foi traçado uma rota alternativa, muito mais longe, que durou muitos anos para ser concluída, mas os portugueses conseguiram aí contornar o oeste da África e chegar do outro lado, lá em Calicut, nas Índias, ok? Então, essa rota comercial, essa rota que Portugal traçou para chegar lá do outro lado, nas Índias, era justamente para driblar o domínio que a Itália possuía ali no mar Mediterrâneo. Quando eles chegaram lá do outro lado, eles começaram, então, a fazer colônias para poder ter mais acesso a produtos e aí sim começar a dominar aí o mercado internacional das especiarias. Vamos para a próxima tela, vamos ver direitinho aí no mapa. Olha só, nós temos em primeiro lugar as antigas rotas comerciais, as rotas terrestres lá pelo mar Mediterrâneo, as rotas que saíam aí da Europa, passavam pelo Mar Vermelho e contornavam a Europa para chegar na Índia, na China. Nós temos ao sul também as rotas marítimas traçadas aí pelo Quênia e pela Somália. E aí, ao lado, nós vamos ter esse mapa que vai contemplar aí a questão disparadora que nós colocamos para vocês pensarem. Saindo lá de Lisboa e contornando aí numa viagem muito doida até chegar lá na Índia do outro lado. E você sabe o que eu mais gosto aí desse período? Eram as lendas que eram contadas no mar. As lendas que eram contadas pelos marinheiros, né? Por aqueles que se aventuravam no mar. Existiam muitas lendas que eles contavam. Inclusive, havia o risco de piratas também, e havia aí muita lenda também com piratas. Então, dentro aí de todo esse trabalho das rotas comerciais, existia um imaginário muito fértil aí dos europeus em relação aos desafios e às aventuras que eram traçadas no mar. Então, vamos voltar mais uma vez no mapa, para nós contemplarmos aí, essas antigas rotas terrestres, elas foram substituídas pelas rotas marítimas, e aí nós vamos ter aí todo o traçado de Portugal até chegar lá nas Índias, ok? Bem legal. E nessa tela nós vamos ter aí essa relação do comércio de pessoas escravizadas.
O comércio de pessoas escravizadas intensifica-se a partir do século VII a.C., com a conquista árabe do norte da África. Tá vendo porque o norte da África lá se fala o árabe? A partir do domínio dos portos africanos pelos árabes, houve um aumento da demanda da mão de obra. O fortalecimento dos reinos africanos proporcionou a intensificação de captura e venda de pessoas que eram escravizadas. Mas houve guerras aí também, hein, entre os reinos africanos e os árabes que estavam saindo lá do Oriente para conquistar aí o norte da África. Eles vão chegar lá na Península Ibérica, lá entre Portugal e Espanha, e lá na frente vai haver uma guerra aí entre os reinos de Castela e Aragão, né, a Espanha, contra aí os mouros ou os árabes que estão subindo. Então, essa imagem é uma imagem aí que retrata o comércio de pessoas escravizadas na África pelos africanos e pelos árabes, compondo aí uma parte dessa lógica comercial entre a Europa, entre a África e o Oriente. Infelizmente, é fato histórico, as pessoas eram escravizadas. Ok? Vamos lá. Nessa tela aqui, nós estamos vendo toda a questão das rotas comerciais também aí na África. É a partir da conquista árabe do norte da África que se inicia os contatos entre os povos africanos e os árabes, proporcionando e dinamizando o comércio entre esses dois povos e o fluxo de pessoas escravizadas pelo Mar Vermelho em direção ao norte da África, né? E aí tem uma atividade que não vai ser possível nós realizarmos, porque nós estamos bem no finalzinho da aula, e fica aí o registro Professor Carlos, Sim. Teremos tempo sim, dá para fazer essa atividade em 1 minuto, 2 minutos, o professor que escolhe. Dá para fazer? Dá, vamos sim. lá, porque nós tivemos um probleminha técnico aqui, então nós temos 3 minutos, dá para fazer em 1 minuto? Vamos lá então? Ao analisar o mapa e o texto apresentado, você consegue identificar o acontecimento histórico que proporcionou as interações entre o Oriente e a África? O que proporcionou essa interação entre a África e o Oriente? O texto está com a informação explícita. Vamos dar 1 minuto? Vocês conseguem responder em 1 minuto, ok? Já voltamos e participe aí no chat. Voltamos. Olha só, professor Carlos, a Clara, ela respondeu a conquista árabe do norte da África. E alguns outros estudantes estão respondendo a escravidão. Quem foi que escreveu Conquista Árabe? A Clara. Clara, correta a sua resposta, está no texto. Vamos voltar lá mais uma vez para nós contemplarmos. É a partir da conquista árabe do norte da África que se inicia os contatos entre os povos africanos e os árabes, aí por volta do século VII de nossa era, proporcionando e dinamizando o comércio entre esses dois povos e também o fluxo de pessoas escravizadas. Uma das rotas ali utilizada era o Mar Vermelho. Parabéns aí para vocês que estão participando e respondendo. Nós teremos aí a atividade complementar na modalidade para casa.
é aquela hora que os estudantes falam, ah, professor. Mas é importante também você se concentrar aí na sua casa para poder realizar a atividade, ok? Então, você tem aí o link ao lado, onde você pode procurar ali no link, ele vai te levar para uma aula sobre a história da África, e aí você pode criar mapas mentais sobre a história da África e as lógicas comerciais com o Oriente. Lembrando que você também, estudante, com o auxílio dos seus professores, vocês podem criar vídeos de 2 minutos até 2 minutos, narrando aí a sua experiência com a aula, o que você tem aprendido, desenvolvido, e mandar para nós aqui no Centro de Mídias, lá pela hashtag #EuNoCMSP. Então, vocês podem criar os mapas mentais, né? Assista a aula, crie os mapas mentais, mas se você preferir, você pode gravar um vídeo de 2 minutos, exercitando a oralidade, e aí nos mandar para que nós possamos aqui colocar na tela o seu rosto, apresentar o seu nome e valorizar aí o trabalho que vocês, estudantes e os professores, estão realizando. Tem muitos estudantes nos mandando vídeos e isso é muito bom. Para encerrarmos, está aí na tela a hashtag, aonde você, o QR Code, aonde você pode fazer a análise da aula de hoje, ok? Estamos no final. Quero agradecer aqui a nossa equipe técnica que tem nos auxiliado, é a melhor equipe técnica de São Paulo, e também agradecer a professora Janaína e já nos despedirmos. Eu que agradeço. Até a próxima aula, 7º ano. Até a próxima aula, gente. Estude. Tchau.